O navio que foi considerado inafundável, porém no final das contas acabou afundando. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a história do Titanic, só que hoje nós vamos trazer mais detalhes sobre esse navio que foi considerado na época o maior e melhor navio do mundo. Vem com a gente! Olá, eu sou o Brandon Santos, apresentador daqui do canal Historiólogo, e hoje nós vamos falar sobre a história do Titanic de uma outra percepção. Tenho certeza que você já viu o filme, já ouviu falar, talvez até mesmo algum documentário, só que hoje nós vamos trazer uma história por detrás do Titanic e principalmente algumas coisas que aconteceram antes do Titanic afundar e também o que aconteceu após o Titanic afundar. Sua história começa nos estaleiros de Harland and Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte, onde a construção do navio começou em 1909. O navio foi projetado para ser o mais seguro do mundo, e além de ser o mais seguro, ele deveria ser o mais luxuoso do mundo, e ele alcançou esse patamar. O navio foi lançado em 1911 para fazer a sua primeira viagem inaugural em 10 de abril de 1912, onde ele partiria de Southampton, na Inglaterra, em direção a Nova York, nos Estados Unidos, ou seja, ele atravessaria o Oceano Atlântico. Era uma viagem muito grande para a época. Só que o navio, por ser moderno, por ter esse encanto, essa maravilha por detrás dele, era uma viagem que, apesar de longa e apesar de difícil, poderia acontecer tranquilamente. Afinal de contas, o navio estava com a maior tecnologia da época, então problema não iria ter durante a viagem. Só que eles não contavam com uma tragédia. A embarcação tinha aproximadamente 269 metros e 9 conveses, ou seja, para a época era uma tecnologia absurda e um tamanho absurdo. Ele era o maior navio do mundo. Hoje em dia nós temos navios muito maiores do que esse, só que na época, por conta, lógico, dessa limitada tecnologia, esse era o maior navio de 1902. Para você ter uma noção, na época o navio contava com rádio sem fio, elevadores elétricos e tinha até mesmo uma piscina interna, ou seja, qualquer um queria estar nesse navio. Ele pode ser comparado hoje com o maior transatlântico do mundo. Só você imaginar o maior transatlântico do mundo. Vou até fazer melhor, vou pedir para o editor colocar aqui a imagem do maior transatlântico do mundo, que você vai ter uma noção da tecnologia e de quem tem acesso a esse transatlântico. Agora você coloca para 1912 que você vai ter uma noção do quanto o navio era importante para a época. E pela Inglaterra começou a circular as histórias do navio e principalmente que ele era considerado um navio inafundável, ou seja, nada poderá afundar esse navio. Há pessoas que acabam colocando, por exemplo, palavras que o dono do Titanic disse que nem mesmo Deus afundaria esse navio. Bom, mas isso aí é um mito que as pessoas acabam, é um boato, melhor dizendo, que as pessoas acabam inventando por detrás da história, mas não há nenhuma comprovação sobre esse fato. A única comprovação é de que realmente afirmavam que ele era um navio inafundável, ou seja, nada poderia afundar esse navio. Porém, na noite de 14 de abril de 1912, eles não contavam com iceberg no meio do caminho. Mesmo com as advertências recebidas sobre a presença de icebergs na área, a tripulação não conseguiu desviar a tempo. A colisão trouxe sérios danos ao casco do navio, e quando o gelo acabou rasgando esse casco, uma enorme quantidade de água entrou no navio, e aí já não tinha mais o que fazer. Só que o problema não foi somente esse, poderia ter talvez uma preparação para que algo acontecesse. Mesmo com essa fama de que o navio jamais afundaria, e eles sabendo que poderia ter esse risco dos icebergs, eles poderiam ter se preparado para uma possível tragédia, mesmo que fosse mínima, mas ninguém se preparou. E a tragédia trouxe um grande problema para as pessoas na época. A tragédia foi exacerbada pela falta de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. O Titanic podia transportar mais de 2.200 passageiros e tripulantes, mas havia botes salva-vidas para apenas cerca de 1.200 pessoas. O caos se instalou enquanto os passageiros lutavam por um lugar nos botes disponíveis. Talvez no filme você já viu aquela clássica cena onde o capitão acaba dizendo que quem poderia embarcar nos botes seriam as mulheres e crianças pequenas. Os homens deveriam aguardar o resgate. Pois é, isso é muito real. Pela falta de botes, as crianças e as mulheres e também os idosos tiveram preferência
para entrar e se salvar nesse bote. E foi aí que começou o desespero. Afinal, todo mundo quer se salvar. À medida que o navio afundava, as histórias de heroísmo e tragédias se desenrolavam. O capitão Edward Smith, por exemplo, ele continuou no navio. Mesmo sabendo que o navio iria afundar, ele não quis sair do navio onde ele tinha tanto carinho e foi designado para fazer essa travessia. Ele preferiu não ir com os tripulantes, ele preferiu não ter preferência nenhuma ao se salvar e preferiu ficar no navio. Mesmo com o medo e o desespero dos tripulantes, os músicos colocaram músicas, começaram a tocar músicas em seus violinos e violões para acalmar o ânimo dos passageiros, mesmo sabendo que isso não iria funcionar. Muitos deles, com lágrima nos olhos, entoavam louvores a Deus, não somente como uma tentativa de se salvarem, mas como uma tentativa de desespero, talvez de pedir perdão a alguma coisa e de pedir para que Deus olhasse para eles. O RMS Carpathia recebeu o aviso do Titanic, só que somente conseguiu chegar no local onde ele estava afundando 2 horas depois. Você se lembra que eu disse que tinha 1.200 botes salva-vidas para os tripulantes e passageiros? Bom, pela lógica, poderia ter se salvado muitas pessoas, porém apenas 700 pessoas foram resgatadas com vida. Mesmo com um número absurdo de botes, nem todo mundo conseguiu se salvar. Para você ter uma noção, mais de 1.500 pessoas morreram nas águas geladas do Atlântico Norte. Após a tragédia do Titanic, começou a haver regras na segurança marítima, onde os botes deveriam ser equivalentes ao número de passageiros e tripulantes de cada embarcação, para não ter o mesmo risco que o Titanic teve, onde tinham mais pessoas e menos botes, tendo aquele desespero, no final das contas, de quem iria se salvar e quem não iria, que mesmo assim muitas pessoas vieram a óbito. A melhoria também nos procedimentos de comunicação com outras embarcações começou também a melhorar por conta da tragédia com o Titanic. Então a demora que o RMS Carpathia levou para chegar ao local deveria começar a mudar quando um navio pedisse socorro. Até hoje, o Titanic está afundado sobre o Oceano Atlântico, a cerca de 3.800 metros. A descoberta foi feita em 1985 e foi a partir dali que muitos mistérios, muitas lendas começaram a cair por terra e muitas histórias começaram a fluir melhor por conta da descoberta do navio no fundo do oceano. O RMS Titanic está com a sua história eternizada, não somente pelo filme, mas exatamente pelo que aconteceu na noite de 14 de abril daquele ano, em 1912. Crianças morreram, mulheres grávidas morreram, idosos morreram, homens morreram e por aí vai. Aquela tragédia está marcada para a história e, através dessa tragédia, muita coisa na navegação marítima começou a melhorar, para que tragédias como essa não voltem a se repetir. E, principalmente, saber que, apesar do navio, com a imensa tecnologia da época, seja em 1912 ou seja agora, há sim a possibilidade de afundar por causas humanas ou por conta mesmo da natureza, como aconteceu com o Titanic. Então essa possibilidade do navio ser inafundável não existe. Então a embarcação, e principalmente quem pilota aquela embarcação, deve ter a noção de que isso pode acontecer. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Ative também o sininho para receber as nossas notificações e deixe aqui embaixo um comentário sobre qual tema você quer ver por aqui. Um grande abraço, tchau, até a próxima.